Graça e paz, eu sou o pastor Igor Marçal, você está aqui no Café com Palavra e nós estamos estreando uma nova temporada. E nessa nossa série nós vamos falar sobre chamado. Comigo, pastor Zait, e nós vamos juntos aqui falar um pouco sobre esse chamado, né, de Deus, da parte de Deus para o cristão. Aqui nesse aspecto, nessa série, nós vamos tratar de uma maneira mais própria, vamos dizer assim, das realidades, né, desse chamado, do que esse chamado envolve, por assim dizer, né? O que envolve esse chamado. De forma geral, para que a gente possa começar a se organizar a nível mental, esse chamado ele vai estar voltado a 5 áreas de forma gerais, né? Filiação, relacionamento, conduta moral, bênçãos espirituais e serviço ministerial. Então, nós vemos, né, na palavra, nas escrituras, esse chamamento da parte de Deus, que eles estão aí, vamos dizer, conectados, tá? Estão envoltos em uma dessas 5 áreas aí, né? Então, nós vamos começar a falar um pouco sobre elas aqui. Eu, juntamente aqui com o pastor Zait, acerca desse chamamento. E o primeiro deles que nós queremos falar é que nós somos chamados para ser povo, amados e filhos de Deus. O texto que nós vamos trabalhar aqui, e eu vou ler o texto, aí eu já quero começar ouvindo aqui o pastor Zait sobre esse chamado do Senhor para sermos seu povo, seus amados e seus filhos. Lá em Romanos 9, verso 25 e verso 26, a palavra vai nos dizer assim: como diz ele também em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E mais, acontecerá que no mesmo lugar que lhes foi declarado, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então, pastor Zait, falando sobre esse chamamento da parte do Senhor, a maneira com que ele nos chama, a forma com que ele nos chama, dentro desse ponto que nós estamos falando aqui sobre ser chamado para ser povo, amados, filhos de Deus, o que isso significa para nós, o que isso nos traz como bênçãos e como responsabilidades, qual é a implicância, né? Esse é o ponto, qual é a implicância desse chamado, dessa forma de Deus nos chamar, na sua opinião? Deus está nos chamando aqui, assim como no princípio para o povo de Israel, ele deu uma chamada para Abraão, né, para através dele formar um povo, que seria a nação de Israel. E aquele povo foi peculiar, né? Foi diferente. A construção dele, o chamamento dele para um propósito específico. E nós também temos essa característica, né? É uma outra dispensação, né? Mas temos essa característica de sermos chamados para sermos povo de Deus e sermos amados por Deus de uma forma muito gratuita, né? Essa questão de ser amado envolve um relacionamento, né? Nosso relacionamento com Deus, a nossa uma vida comprometida em querer estabelecer esse relacionamento e essa aliança diariamente, né? Então, eu vejo que um dos aspectos, né, que implicam na nossa vida é isso, essa responsabilidade que nós tomamos de querer diariamente construir esse relacionamento com Deus para estar cada vez mais envolvido naquilo que é o chamado e que nós só vamos descobrindo quando nos relacionamos, né? E
E através disso também nós vamos ganhando a característica da identidade de filho. Verdade. Então é um dos aspectos que eu vejo bem importante, né, do chamado na nossa vida, e que implica na nossa vida esse relacionamento diário. Verdade. É interessante aqui que Paulo vai nos apontar que Deus, né, na verdade, Paulo citando o profeta Oséias, né, falando acerca da maneira com que Deus iria se dirigir a um determinado ser. Nós estamos vendo aqui que, de fato, se trata de uma palavra profética direcionada para a igreja, né? Oséias está profetizando sobre a igreja. Ele está trazendo o entendimento sobre algo que Deus quer apontar para a igreja, né? Ou apontando para a igreja, né? Mostrando, olha, vai haver essa geração aí. E o que eu acho interessante aqui também é a maneira com a qual o Senhor ele pontua, levando em consideração que tudo que Deus faz não é fruto do acaso, né? Deus ele move as coisas, ele dirige as coisas e constrói tudo, e evidentemente que tudo tem um sentido e um propósito. Então ele vai nos apontar aqui 3 aspectos que eu acho muito importantes falar. Primeiro, povo, né? Olha, eu chamarei meu povo. Quando a gente fala sobre povo, povo designa uma sociedade, né? Com sua cultura, com hábitos, com costume, com língua, com governo, com tudo. Então, o primeiro ponto que eu vejo Deus mostrar que é interesse dele de nos ter, é de nos tornar povo. Então, o primeiro âmbito do chamado de Deus para nós, gentios, e também, evidentemente, para Israel também, foi assim como o pastor Zayt aqui citou originalmente. Então, o desejo de Deus de nos transformar povo dele, ou seja, de implantar em nós uma nova instrução de sociedade, implantar em nós um novo plano sistêmico sobre sociedade. Então, isso é muito importante, é o desejo de Deus isso. Ele quer fazer isso, ele deseja fazer isso. Então, eu preciso entender isso da parte de Deus e me prontificar a ser, enfim, ensinado por ele nesse sentido, né? É desejo de Deus. Ele fala, ó, chamarei minha amada. Então ele fala aqui há um apontamento muito forte para a questão da noiva, né? A que vai casar com Jesus, a igreja. Então, aquela que era rejeitada agora é amada. Isso mais uma vez mostra esse sentido desse chamamento de Deus. Olha, eu quero implantar em você todos os aspectos que eu entendo do meu povo deve ter, e também entender que você é amada, que você não é rejeitada. Então, o chamado de Deus fala disso para nós, né? Eu e você, que somos chamados por Ele, precisamos lembrar que esse chamado fala de amor. E por fim, o ponto que o pastor Zayt falou, que eu acho que é extremamente relevante também, que é a questão da identidade. Que quando a gente fala em identidade, o Senhor fala, eu vou chamar vocês de filhos. Então, a aplicação mais importante, mais própria do pai sobre um filho é a identidade. É marcá-lo com uma identidade, com uma direção, com um destino. Então, esse ponto inicial que a gente está partindo aqui, do chamamento de Deus, envolve tudo isso, não é? De termos uma perspectiva de sociedade, de ser povo, não é? Da parte do céu, de entendermos que não somos rejeitados, que nós não somos, enfim, abandonados, mas somos amados. E terceiro, que Ele quer implantar em nós um sentimento de identidade, filiação. Então, esse primeiro chamamento do Senhor é muito forte nesses pontos, né? Um povo, né? Alguém que é amado e alguém que é filho. Isso é muito vivo, né, pastor Zayt? Isso é muito importante para alguém. O que você me diz disso aí? São coisas que constroem alguém maduro, né? Que levam alguém à maturidade, realmente. Precisa sentir que ele pertence a um grupo, né? E naquele grupo ele vai ter o acolhimento afetivo, o amor, né? E o traço maior, que é a filiação, né? Representada
herança de ser chamado filho de Deus, né? É um conjunto, né, com 3 áreas que nos prendem, nos cercam nele, né? Exatamente. E levam a pessoa a ser se tornar um cidadão. Verdade. Né? São características que deixam a pessoa se tornar um cidadão que pode exercer os seus direitos, né, com a sua cidadania do céu. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, no meio de um ambiente tão hostil, muitas vezes, né? Nesses 3 aspectos, onde, por exemplo, a gente fala sobre cidadania, né? A questão do povo. Então, às vezes, a gente tem, assim, um entendimento muito vago nesse sentido, né, de ser patriota no Brasil, né? Eu vejo que, assim, essa vibe, essa pegada mais patriótica, ela está surgindo agora, é muito recente. Há tempos atrás, eu não via as pessoas tão preocupadas com uma... existiam um ou outro, mas a sua maioria, as pessoas não tinham tanta preocupação com esse sentimento patriótico, né? Mas era só futebol. No máximo, era só futebol, a extensão máxima do nosso patriotismo era a seleção brasileira de futebol. Mas hoje não, hoje a gente já vê uma mudança, a gente já vê pessoas mais preocupadas com o destino do país e etc. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, de certa maneira, também reflete no ambiente espiritual. Às vezes as pessoas elas estão tão voltadas a um processo egóico, né, que elas não se veem de fato, não se percebem de fato como patriotas do reino espiritual, patriotas do reino de Deus. E Deus nos chama para esse lugar, né, para ser povo. E ser povo é isso. Não é simplesmente querer usufruir dos benefícios que o rei dá, mas ser patriota por esse reino, amar esse lugar, a entender esse lugar, assim, todo o seu caráter. Por isso que Jesus foi muito enfático: busca o reino de Deus e a sua justiça. Essa justiça do reino de Deus é isso, é o entender esse sentimento patriótico, né? Patriota e tudo mais. Então, eu acho que isso é muito importante a gente perceber esse chamado que o Senhor nos dá aqui, uma forma com que Ele nos chama. E cabe a nós, evidentemente, também nos alinhar a esse ponto. O outro ponto que eu queria também levantar, pastor, é o segundo item aqui para nós, que fomos chamados para ter comunhão com o Filho de Deus. O texto é o de 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Eu vou ler o texto aqui, eu queria ver o seu comentário. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O que seria esse chamamento aí, pastor Zait, para a comunhão com o Filho Jesus Cristo? É assumir a sua nova natureza, né? Verdade. Nova identidade. Quando nós nos tornamos cristãos, nós temos que nascer de novo. Nós entendemos que necessitamos nascer de novo e buscamos esse novo nascimento na nossa vida através, né, de comportamentos diferenciados, né, do que nós da maneira como nós agíamos no passado, né? Nós tentamos nos revestir de um novo homem, né, que é segundo a semelhança de Jesus Cristo. Sim. Né? Jesus, ele falou que ele é o primogênito, né, entre todos os irmãos. Ele foi o primeiro, né, nós queremos assumir as características que ele ensinou para a gente, né? Então esse chamado aqui é para que nós possamos estar nos relacionando com Jesus, né, diariamente, ter essa comunhão com Ele, para a gente poder ter as características, né, ficar parecido. Sem dúvida. Né? Quanto mais tempo a gente passa com uma pessoa, né,
aprendendo dela, mais parecido nós nos tornamos com ela, né? Eu acho muito interessante esse texto, principalmente avaliando a palavra comunhão, né? A palavra comunhão, ela fala sobre associação, né? Participação conjunta, parte que alguém tem em algo. Então, chamados à comunhão de seu filho é assumir um papel, né? Assumir um papel, assumir esse lugar na mesa. A gente fala muito sobre mesa aqui na nossa comunidade, sobre a mesa do relacionamento, né? A mesa do serviço. Então, assim, chamar para estar nessa mesa com Cristo é algo glorioso, é algo muito importante, um prêmio, né, gigantesco, você poder participar desse lugar, né, de desfrutar dessa mesa e das riquezas de conhecimento, de discernimento, de bênçãos espirituais ali, né, depositadas. Então, olha que privilégio. E isso é um chamado da parte de Deus para nós. Então, isso é o que é mais poderoso. Não se trata de uma entrada da nossa parte, uma entrada, vamos dizer assim, quando você quer ser abusado, não é abusado que fala, quando você quer ser intrometido. Não uma entrada intrometida, né? Na verdade, é um convite, é um chamamento. O Senhor está dizendo, ó, vem. Né? Vocês foram chamados para vocês estarem na comunhão, ou seja, nesse lugar de mesa, junto com Jesus, assumindo um papel nesse lugar. Né? Isso aí vai nos falar de relacionamento, vai nos falar sobre conhecer e ser conhecido, né? Coisas tão preciosas que nos foram dados de forma gratuita. Então, é muito importante você que está nos ouvindo entender isso. Né? É desejo do Pai que nós estejamos assentados à mesa junto com o Filho. Nós somos chamados para esse lugar, para assumir um lugar nessa mesa, para estar ali. Não é? Não para viver afastado desse lugar, viver, sabe, enfim, ao seu redor, mas sentado lá, perto dele. Né? Esse lugar é muito bom. E a oportunidade que Deus está nos dando através de Jesus aqui assim, é uma oportunidade ímpar, porque nós estamos nos aproximando novamente, né? Então, nesse momento de aproximação novamente, é como duas pessoas se conhecendo, né? Verdade. Elas vão cada vez mais abrindo, vamos dizer assim, compartimentos da sua vida, né, compartilhando coisas a mais, cada vez mais que eles se conhecem mais, interagem mais, né? E Deus está nos dando essa oportunidade para quê? Para que isso se torne eterno, né? Para que isso se torne para todo sempre, que a gente possa estar nessa mesa com Ele para sempre, na eternidade, assentar-se com Ele na eternidade. E às vezes a gente olha não por essa ótica, mas esse é o propósito dele, né? Sim. Nos levar para sentarmos com Ele na eternidade, para esse relacionamento na eternidade, para todo sempre. E muitas vezes nós ficamos mendigando alguns encontros somente aqui, né, para trazer alguma coisa para essa realidade que nós vivemos, quando nós deveríamos pensar que é Deus que está controlando tudo, Deus que formou tudo. Ele já tem um reino e depois Ele criou esse mundo, nos inseriu nele, e a gente tinha perdido essa comunhão, esse contato. Ele está nos reinserindo novamente nessa comunhão, nesse lugar à mesa, né? Sim. Assim como Ele chamou os 12 e sempre partiu o pão ali com eles, dando essa oportunidade para todos os 12. Tinha ali Judas Iscariotes no meio, né? Que perdeu essa oportunidade, né? Rejeitou, né? Rejeitou a mesa, né? Ele foi chamado, né? Você vê, né? Por isso que a palavra, ela também nos aponta que muitos são chamados, né? Mas poucos são os escolhidos. Porque o chamado, ele exige de nós uma resposta. Então, é interessante essa questão de Judas por causa disso, né?
E o versículo também começa falando, Deus que é fiel, né? Exatamente. Ele é fiel. Para essa comunhão. Então, implica que ele vai testar também a nossa fidelidade. Vai checar. Então é importante isso, né? Então entenda que esse chamado é para nós, para mim, para você. Agora, cabe a mim e a você nos mostrar dignos. Existe até a questão da parábola do casamento dos convidados, que no meio dos convidados, né, eu não estou querendo dizer aqui a questão escatológica da parábola, mas só a questão explicativa. Um dos convidados foi encontrado indigno de estar ali, né, mal trajado. Então, olha só, o cara teve a oportunidade de ir para o casamento, né, de estar lá, já não é noiva mais, né, mas é convidado, mas está valendo, está participando da festa. Mas mesmo assim, ao invés de ele se preparar, dele se arrumar, ele vai de qualquer jeito. Então a gente perde oportunidades valiosíssimas quando o Senhor está nos chamando para coisas tão grandes, tão maravilhosas, e a gente desperdiça, né, de formas extremamente, enfim, né, é triste, né? Então, que não seja eu, que não seja você, nem o pastor Zait, a nos colocar dessa maneira, que respondamos ao chamado do Senhor de forma digna e honrada. Amém? Então é isso, vamos ficando por aqui, nosso primeiro vídeo. Continua conosco aí na série. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou as notificações, ative, deixe o seu like, deixe o seu comentário, muito importante para nós, tá bom? Deus abençoe e fique com Deus.